Vamos lá então para o nosso próximo painel, pessoal. Liderança global em CX. Gostaria de convidar para subir aqui ela, que é Senior Director Global CX e Site Leader da PayPal, Ana Paula Kageyama, por favor. Seja bem-vinda. Pode sentar na frente da sua fotinha. Tudo bem, Ana Paula? Convido também a Viviana Biagioni, Customer Retention Head, Farmers Insurance. Uau, fala português também? Muito bom. E eu convido o Joseph Kuhlman, CEO da Pessoalize. Fala, Joseph, bora aqui com a gente de novo. Seja bem-vindo. Gente, peço para vocês ficarem atentos ao tempo de painel, tá bom? Para a gente não atrasar. Então a gente pede sempre que nos 5 minutos finais, vocês já façam as considerações finais. Combinado, então? Combinado. Bom painel, gente. Vamos lá. Maravilha. Muito bom dia, pessoal. Sou o Joseph aqui, fundador da Pessoalize. É um prazer estar mediando aqui esse painel para a gente aprender um pouquinho sobre liderança global, né, com a Aninha e com a Vivi. Meninas, muito obrigado. Combinandinhas, a gente estava falando antes, ali nos bastidores, ó, elas combinaram, esqueceram de me avisar. E a Miriam também lá, ó, a terceira. Meninas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Né, se puderem aí começar se apresentando e falando um pouquinho de vocês, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Joseph. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, Miriam, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito especial participar do Smart. Os conteúdos, né, a riqueza de informações que a gente recebe aqui, eu acho que tem um valor tremendo. Então, muito obrigada. Eu sou Ana Paula Kageyama. Hoje eu estou responsável pelas operações, toda a área de consumer do PayPal globalmente. Então, Ásia, Europa, Américas, a UK, toda a região. Então, todos os contatos ou toda a parte de relacionamento com o cliente globalmente do lado de consumer fica sob a minha responsabilidade. Também faço um papel hoje de site leader aqui no Brasil. Esse papel ele tem basicamente, né, um foco que é tratar toda a parte de engajamento dos funcionários, não só do meu time, como de todas as áreas, de sales, compliance e todas as áreas que estão presentes hoje aqui, baseados aqui na nossa região. Rapidamente, então, eu estou no PayPal desde 2010. O PayPal ele é uma empresa onde hoje a gente tem 430 milhões de clientes globalmente. Logicamente, o maior mercado é o mercado americano, onde a gente tem o maior número de funcionários atuando na parte de atendimento a clientes. E também operamos em mais de 200 países, em mais de 40 moedas, então tem uma presença global. A minha história, basicamente, trabalhei em pequenas empresas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso no começo da minha carreira, e segui a carreira em bancos, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Itaú e também no Santander, e logo depois segui para o PayPal para iniciar essa carreira com uma missão de montar a primeira operação aqui no Brasil, e fui expandindo aí, cresci, segui a carreira na América Latina, e hoje estou com essa posição, tocando toda a operação globalmente. Então, basicamente, é um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Obrigada, Joseph. Maravilha. Vivi, conta pra gente. Obrigada, Joseph. É engraçado, né? O Vivi, né? Como pega, né? Primeiro, Miriam, obrigada pelo convite para compartilhar esse momento aqui. Eu me sinto muito orgulhosa e honrada por esse convite para estar, lógico, conversando um pouco com vocês, com o José, e mais do que tudo, dividir essa plenária com uma amiga que eu admiro, acho que há mais de 10 anos. Então, eu me sinto aqui realmente honrada, acho que é essa a palavra, pelo convite e dividir a plenária com a Aninha, que é uma profissional incrível, que eu admiro demais. Fico Obrigada, aqui meu Vivi. Momento de fã e de amiga. Eu sou Viviana Biagioni, eu atuo atualmente, na verdade, desde março, numa empresa chamada Farmers Insurance. A Farmers Insurance faz parte do grupo Zurich, né? É uma marca que atua especificamente nos Estados Unidos, e ela tem embaixo da sua estrutura
9 marcas diferentes para conseguir cobrir as necessidades de seguros dentro desse mercado. Desde produtos mais comuns para a gente, que é o seguro de vida, o seguro do carro, do trator, do jet ski, de qualquer produto, né, device, né, que esteja na sua residência, o seu pet de estimação, produtos ligados a veículos de diversos tamanhos, seja o seu carro, a sua moto, o seu trator, o seu caminhão. Então, ela tem um aspecto bem grande de cobertura de seguros, até porque é um mercado extremamente regulado e diferente do que a gente está acostumado aqui um pouco no Brasil, né? Muitas vezes a gente tem uma aquisição de um seguro por consciência, necessidade. A gente até brinca numa diferença cultural interessante, né? Que no Brasil a gente não tira o carro da concessionária sem o seguro, mas o filho às vezes não nasce com uma previdência ou um seguro efetivamente, né? Então isso é uma coisa interessante sobre cultura, né, de cada país, de cada lugar, que é muito importante quando a gente tem esse papel de liderança diferente, é quanto é importante a gente entender a cultura de com quem a gente está trabalhando, para quem a gente está trabalhando para a entrega do produto real, né? Então, até eu entender um pouquinho essa questão da regulação, que não... Se você tem uma casa numa região que pode ter um incêndio ou que pode ter uma inundação, isso já é obrigatório quando você faz ali o seu crédito imobiliário, vamos contar desta forma, que você já tenha um seguro vinculado a esse produto, né? E isso não quer dizer que o meu desafio na experiência do cliente não seja diferente, mesmo com essa obrigação. Porque, muitas vezes, qual é o valor, né, de percepção que vai ser entregue dentro desse produto, né? Então, um pouco da minha trajetória, né? Eu vou contar uma coisa engraçada, que são poucas pessoas que sabem dessa informação. Dessas coisas a gente gosta, vai lá. Eu costumava ser, eu brinco que eu costumava ser, porque foi meu início de carreira, né? A Ana estava compartilhando um pouco da trajetória, mas eu costumava ser engenheira química. E quem me vê um pouco hoje, né, com a nossa vestimenta aqui, harmonizando com a Aninha de verde, e o Joseph não seguiu o protocolo. Quem pode imaginar, né, que início de carreira, né, com sapato de segurança, trabalhando em indústrias químicas, seja na região de São José dos Campos ou Cubatão, com uniforme pesado, capacete, aquela parafernália toda, né, que nos cobre e nos protege, né? Pode um dia imaginar que a gente vai chegar num outro patamar, num outro lugar, e qual é a trajetória que a gente vai fazendo na vida, né? Muitas vezes é o curso que a gente busca, é a conexão que a gente encontra, um trabalho que a gente faz que vai entendendo um pouquinho esses próximos passos, né? Eu acho que lá, quando decidi ser uma engenheira química, era porque eu era chata, curiosa e queria saber tudo, era a aluna que sentava na primeira cadeira. O pessoal até faz brincadeiras sobre mim, sobre esses pontos. Eu jamais imaginaria que, até porque sou tímida, por incrível que possa parecer, iria conseguir, às vezes, estar numa frente de uma plenária com tantas pessoas, ou, às vezes, liderar times muito grandes e conseguir, muitas vezes, compartilhar conhecimento, dividir essas oportunidades. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Passei aí por retail, vendas, indústria, distribuição de gás, banco. E aí, nos últimos 7 anos, atuando em empresa de seguros, primeiro na Zurich Santander, que abriu essa oportunidade para, justamente no grupo Zurich, eu atuar globalmente, focada aí, principalmente no mercado americano, através da Farmers Insurance. Um pouquinho aqui. Bom demais, Vivi. Para a gente falar aqui um pouquinho sobre esses aprendizados de vocês nessa trajetória toda, o que um líder global precisa ter? Qual que é a característica que é super relevante, assim, que faz diferença nessa liderança? O que ele precisa? Eu poderia dizer que eu acho que não é uma característica de um líder global. Eu acho que é uma característica de qualquer líder hoje em dia. É aprender e desaprender, né? Então, acho que qualquer pessoa hoje, atualmente, que está ocupando uma posição de liderança, se ela não tiver essa forma de pensar, ela vai sofrer muito no mundo corporativo. A gente brinca que reorganização a gente faz quase todos os dias dentro do PayPal.
muda para um lado, tira uma pessoa, coloca numa outra posição, faz reorganizações, coloca o back-office para fazer front-office, e assim, e vice-versa, e assim vai. Então, assim, na minha opinião, hoje, né, não só globalmente, mas como localmente, todos os líderes eles precisam ter essa velocidade de aprendizado. E, obviamente, quando você atua numa empresa global, eu acho que hoje em dia é tudo muito parecido, não tem grandes diferenças entre as companhias, mas tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Então, por exemplo, existem alguns protocolos e processos que a gente precisa seguir. Para que eu possa estar aqui hoje, eu preciso pedir uma autorização, né? Você não pode falar para em qualquer evento, tem toda uma preparação, quem fala, como fala. Então, existem pequenos protocolos e processos que precisam ser seguidos, mas são questões mínimas. Eu acho que, no todo, a característica forte mesmo é a liderança. As necessidades globais elas são muito parecidas com as que são necessárias localmente, vamos dizer. Boa. Vivi, se puder complementar para a gente e também explorar um pouco, assim, eu entendi, né? Aprender, desaprender, a flexibilidade por conta da multicultura deve ser um diferencial. Tu acha que no Brasil a gente consegue sobreviver sem esse jogo de cintura, mas globalmente é inviável? Qual que é a tua opinião sobre isso? Essa capacidade de adaptação, adaptabilidade para um líder local, ela não é diferente quando a gente está aqui no Brasil, né? E vamos lembrar que um país da dimensão que nós temos uma riqueza cultural aqui de pessoas, costumes, jeitos. E se você... não, mas meu local é só São Paulo. Vai para o interior. O jeito de falar, o que valoriza o momento. Então, essa questão desse olhar de adaptação e resiliência, ela é importante em qualquer lugar, né? Não é só para fora ou estando para fora ou trabalhando para fora, ela é essencial que a gente tenha resiliência, essa adaptação à cultura local, e entender essas mudanças, o que pode ser feito, e esse olhar de adaptação. Ela exige bastante, né? Mas ela não é diferente, esse é um ponto importante. Outro ponto que eu queria destacar é quando você tem que trabalhar com mais do que uma cultura, essa adaptação, também não muda o desafio quando você está aqui. Então, você imagina que se você está em São Paulo e atende, por exemplo, a região de Curitiba, é completamente diferente, né? Eu sou mais direta, de repente, quem está me atendendo não é tanto. Quem vai ser atendido, como é que ele prefere ser atendido. Então, quando a gente está falando de experiência do cliente ou o entendimento das pessoas que trabalham com a gente, porque o olhar para essa adaptação, para essa diferença de cultura, ele não é só da organização para fora, mas também da organização para dentro, porque as nossas pessoas são essenciais daquilo que você quer entregar. Então, se você busca um atendimento diferenciado, esse olhar, se você não entender aonde você vai posicionar, quem vai atender o seu cliente, com a cultura do que você precisa entregar, essas coisas não vão conversar, né? E para a área de CX, para uma área que tem atendimento, esse olhar é super importante, né? Os desafios, quando você pensa em empresa global, é como que você conhece bastante do seu time. E o time que você forma, ele é o seu time, independente de onde ele está. Você tem que atender, às vezes, uma legislação, uma regulamentação local, entender para que, inclusive, você vai entregar. Mas a cultura de time, ela independe de onde você está, mas você precisa sempre respeitar a cultura local, né? Uma crença, né? Eu tenho uma história, eu sou contadora de história, e eu gosto de contar essa história quando a gente fala de cultura organizacional de uma forma ruim, mas é sempre bom ouvir o outro lado. Eu ainda era engenheira de fábrica e nós estávamos implantando um produto novo que vinha de testes na China. Quando a equipe de chineses chegaram aqui, eu estou falando de talvez... Não vou falar o ano, deixa para lá. Deixa melhor quieto. Assim, melhor assim. Era uma coisa bem diferente para o brasileiro receber chinês naquela época, né? E aí, uma brincadeira horrorosa de uma das pessoas da equipe,
perguntou para um dos engenheiros extremamente inteligente. Olha a resposta, a pergunta e a resposta. Esse engenheiro perguntou assim: é verdade que vocês comem cachorro na China? Surpresa para a resposta desse engenheiro chinês: e vocês comem vaca no Brasil? Então, como que a gente vai fazer, primeiro, esse tipo de brincadeira sem você entender a cultura local, para quem você está entregando? Então, não importa se é fora ou se é dentro do Brasil, né? A gente tem que entender para quem a gente está, de fato, entregando o produto, atendendo, conhecendo, fazendo isso de diferente. Muito bom. Para gravar algumas coisas aqui que eu estou aprendendo. Uma que a gente falou é de adaptabilidade, né? Então, independe de Brasil ou de mundo, e no Brasil tem vários Brasis, como a gente já falou. Segundo ponto, respeito. Também é básico em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer ambiente que a gente está. Então, 2 aprendizados globais que servem globalmente. E eu gostei desse perrengue chique global aí. Aninha, tem algum perrengue chique global lá, algum problema desses, e como tu resolveu, algum desafio gigante lá? Eu acho que, né, como a gente está falando aí, principalmente de desafios, quando você começa a atuar numa empresa global, é óbvio que, né, assim, somos pessoas e a gente passa por dezenas de situações muito parecidas e de dificuldades, mas é óbvio que quando eu comecei, o inglês, ele é sempre uma grande barreira para a gente, né? O mundo não, mas quem mora no Brasil, quem nasceu e cresceu aqui, o mundo joga contra, né, aqui para a gente, porque a gente não tem uma base legal de inglês, a gente tem que correr atrás, ir para uma escola, e a grande parte das organizações, né, a gente não está ali no dia a dia atuando. Então, óbvio que foi um grande desafio e um outro que eu posso até depois comentar bem rapidamente. Mas, enfim, quando eu fui contratada no PayPal, assim, era para montar a operação no Brasil. Era a primeira meta. E nessa contratação, eram pessoas do mundo inteiro trabalhando no projeto. E aí você tem que entender não só o inglês do americano, mas do irlandês, do alemão, do italiano, e cada um adapta o inglês com seu acento, com o seu sotaque, com a sua característica, como aprende. Como a gente aprende o inglês, eles também aprendem e têm os seus desafios. Então, eu me lembro que o meu chefe falou assim: Ana, eu vou pedir para que você voe para os Estados Unidos para você passar, desde o dia 1, onde a gente vai abrir um site lá, você vai ser como os funcionários, pegar o crachá, receber, tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu entrei numa classe que era para aprender um dos processos que a gente tem, que é justamente de limitações, junto com todos os alunos, entrando naquela fase que os Estados Unidos tinha acabado de passar por uma crise gigante financeira, e as pessoas entravam na sala e ficavam completamente silenciosas para pegar tudo que o instrutor tinha para passar. E, no final do dia, todos os dias, ele pegava uma bolinha e ele tacava em algum dos alunos para responder uma questão. Todos os dias, gente. Acho que eu pensava assim, vou ser mandada embora, vai ser hoje. Eles vão perceber que eu não entendi nada o dia inteiro. Então, eu acho que assim, esse é um exemplo de que todos nós aqui, e aí muitas pessoas me ajudaram nessa jornada, porque era difícil, tinha que aprender questões técnicas, como um funcionário que ia atender um cliente, né, e ele estava passando por aquele treinamento e foi aquele momento que eu vivi. Então, eu acho que, por mais que seja difícil a jornada, sempre vai ter alguém para te ajudar. E tinha uma colega que ficava lá no final do dia, né, ela é latina até hoje ela faz parte do meu time lá nos Estados Unidos, e ela me ajudava fazendo os resumos, e no final de semana ela me explicava tudo o que tinha acontecido. Então, eu acho que é um exemplo, né, de um perrengue, de um desafio, de um momento complicado, e aí você vai superando e as pessoas vão te ajudando. Mas todo mundo passa, e eu acho que isso é humano, né, e é importante você reconhecer quando você precisa de ajuda. Nossa, eu ia dizer que eu imagino essa salada de fruta de inglês, mas não, um dia a Aninha me deu uma carona no outro evento lá, e ela veio numa call, e eu falei, meu Deus, quanta coisa, né? Mas vamos lá. Meninas, qual característica pessoal de vocês, ou cultural do Brasil, que ajudou vocês nesses projetos globais? O jeitinho brasileiro, a criatividade brasileira, de alguma forma ajuda, atrapalha? Qual que é a visão de vocês?
Vou começar então agora. Eu tenho uma expressão que eu uso, eu e os meus jeitinhos de falar, que nós brasileiros temos, independente se a gente está falando de nós para fora ou de nós, às vezes, quando a gente está numa organização pequena comparada com aquelas empresas ou marcas que a gente admira. A gente tem uma síndrome chamada síndrome do vira-lata. A gente sempre acha que o que a gente faz é pequeno, que comparado com aquela marca, não vou falar as cores, mas pensa naquelas cores todas que são aquelas que a gente admira. Isso já acontece quando a gente está aqui no Brasil. Quando você olha para fora, acho que a primeira coisa que, inclusive, quando eu comecei o processo de entrevista, de olhar, mesmo sendo um processo de grupo, você sempre fica com essa sensação de que, nossa, mas o que a gente faz aqui, comparado com o que a gente está vendo fora, não tem valor, será que faz sentido? Nós temos duas coisas que eu queria destacar que, para mim, eu acho que são incríveis e que a gente tem que valorizar bastante. O lado positivo da criatividade. Nós conseguimos dar jeito, pensar positivo, sair do outro lado, pensar caminho alternativo. Então, essa resiliência que nós brasileiros, eu brinco que a gente tem de nascença, é algo muito valorizado fora do Brasil e a nossa capacidade de pensar esse caminho alternativo. E é super importante para todos nós e para todos vocês, inclusive valorizar isso dentro da empresa. Porque muitas vezes esse olhar, você fala, é para fora, mas é para dentro também, né? A gente olha assim, puxa, o que eu estou fazendo é pequeno, né? Mais tarde, hoje, a gente tem o prêmio. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu vou escrever essa iniciativa, e essa iniciativa ela tem um poder enorme, não só de você valorizar o que seu time está fazendo, e muitas vezes ela ajuda o outro, que não é do segmento, as nossas ideias, não é às vezes olhando o vizinho, né, que está fazendo. Ela vem de um contexto, às vezes, de dia a dia da vida. Né? Então, acho que essa síndrome do Vilara... Agora eu enrolei a língua. Ela é super importante para a gente não ter ela e valorizar realmente nosso jeito, a nossa resiliência, a nossa capacidade de criação, que ela realmente é incrível. Outra coisa que eu queria destacar, que é o quanto que a gente trabalha. Muito, muito. Então, a gente tem as nossas leis, o nosso jeito, uma série de coisas. Então, quando a gente contrata aqui, eu vou respeitar isso. Mas a gente tem uma dedicação e uma capacidade de trabalho impressionante quando a gente compara com outros locais. Né? Então, o brasileiro não tem essa síndrome. É um profissional desejado por nossa capacidade criativa e pela nossa capacidade de trabalho de uma forma bastante positiva. Então, entenda que isso, de vez em quando, a gente olha os mesmos 2 pontos que eu estou destacando de uma forma não tão boa. E a gente tem, como líder, reforçar isso para que a gente tenha o Brasil como algo positivo, realmente, para a gente construir... Depende da gente, né? Olha o dedinho apontado, né? Eu costumo dizer, tem um para alguém, tem um para Deus, graças a Deus, e 3 para mim. Então, a capacidade de mudança ela vem de mim, não do outro que eu estou apontando um defeito ou uma característica. Depende de mim. Arrepia aqui, não é frio, hein? Muito bom. Aninha? Vamos lá, complementando aqui. Bom, primeiro é que a gente não pode deixar que as barreiras impeçam a gente de seguir. Ontem eu tinha que fazer um trabalho que a gente ia apresentar na quinta-feira, aí eu pedi para uma funcionária, que é funcionária da minha funcionária lá nos Estados Unidos, fazer uma apresentação, e ela falou assim, eu estou morrendo de medo. Eu falei assim, mas Tisha, por quê? Eu falei assim, você sabe muito mais do que eu. Então, assim, vai em frente, eu estou aqui para a gente ver se é isso mesmo que a gente vai apresentar na quinta. Então, assim, primeiro, a gente não pode deixar que essas barreiras impeçam, então a coragem é algo muito importante para tirar essa síndrome de latino que a gente está sempre para trás. O segundo ponto que eu poderia dizer, e que eu acho que mais importante ainda que a coragem, é o relacionamento. E, para mim, relacionamento é ter genuíno interesse nas pessoas.
mas genuíno. Você parou para conversar, é aquela pessoa que você vai escutar. Porque, no fim do dia, quem te promove não é seu chefe. Quem te promove é o grupo, são as pessoas que estão ali todos os dias. E não estou falando simplesmente das pessoas que são seus funcionários, seus pares ou algumas pessoas na qual você tem contato, mas são as pessoas que te observam o tempo todo. É a pessoa que está ali para ajudar no escritório na limpeza, é a pessoa que é assistente que vai te assessorar, é a pessoa que você vai conversar para fazer uma apresentação, é a pessoa que vai te ajudar em um dado, em uma informação. Então, toda vez que você tem um genuíno interesse nas pessoas, isso vai gerando uma energia tão forte que isso, para mim, é relacionamento. Então, eu tenho absoluta certeza que o que me levou, né, até hoje a posição que eu tenho dentro da organização foi o relacionamento. Em todos os momentos da minha carreira, foi isso que me levou para frente. A parte técnica é importante, mas rapidamente qualquer um absorve. Mas essa capacidade de se relacionar de uma forma genuína e importante com cada um é o que faz a grande diferença. Bom demais. E aqui a gente está indo para os 5 minutos finais. Quais são as lições assim que vocês aprenderam que valeria a pena compartilhar com quem, né, deseja e quer ser um líder global? E qual delas vocês gostariam de ter aprendido antes? Putz, aprendi lá, se alguém me dissesse antes, teria me poupado aqui um perrengue. Pensando aqui um pouquinho de algumas histórias, né? E acho que você entender um pouco mais da... Eu vou reforçar um pouco o que eu comentei no início, né? Da cultura local, de entender as pessoas, né? Porque do mesmo momento que você tem aquela dificuldade no início da reunião, né? Que você tem o quebra-gelo, que normalmente está ali umas 10 pessoas, e a gente faz isso aqui no Brasil, né? Se a gente vai falando sobre... Às vezes é o futebol na segunda, alguma comida que eu comi, que é aquele momento que tem um quebra-gelo, onde as pessoas estão chegando na reunião, você está conversando sobre aquilo. E o quanto que às vezes, esses momentos, né? Eu até outro dia estava brincando, eu falei, gente, às vezes não consigo acompanhar tudo. Seja porque eu não sei a cultura local, que eles estão conversando ali, ou porque realmente tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo. E a gente faz exatamente a mesma coisa aqui, né? Você tem algo que eu estou compartilhando e tem, às vezes, 10 pessoas falando ao mesmo tempo e eu não consigo acompanhar, né? Então, como que isso, né, a partir desse momento que você se conecta, você entende, você vai começando a fazer parte disso, é super importante, né? Por outro lado, também tem a curiosidade. A curiosidade que, muitas vezes, e a aproximação, né? Então, às vezes, eu estou nova por ali, fiz agora quase 4 meses. Então, às vezes, eu estou numa reunião e alguém me pergunta, é verdade? Você veio do Brasil com uma percepção de que eu estou morando nos Estados Unidos, por exemplo. Eu falei, não, eu estou no Brasil. E aí eu vi a segunda pergunta, eu ouvi assim, mas então as pessoas têm uma curiosidade, e eu acho que essa curiosidade ela é de aproximação, ela não é de rejeição. Eu tive aí, alguém sempre tem alguma maneira de contar uma história para se conectar. E acho que esses momentos são importantes para que você tenha, tanto no início da reunião, e você entender um pouco do contexto. Outro dia eles estavam falando de algum time de beisebol ali, de azul, e aí eu estava falando de azul, e aí alguém brincou, então a nossa camisa do time de retenção não vai ser azul por conta disso. Aí alguém falou assim, não, mas é um tom diferente. Então você começa, às vezes, só a entender isso quando você está inserido ali, quanto que é importante você ter esse relacionamento e esse olhar do próximo para você entender um pouquinho do contexto do outro. Sensacional. Faz todo sentido. Bom, do meu lado, o que eu poderia dizer é que assim, acontecem diversos problemas ao longo do dia. E tem alguns, a gente às vezes como líder, tem algumas decisões que você realmente se sente sozinha ou sozinho, né? Você fala, puxa, como que eu vou sair dessa situação? E o que eu aprendi ao longo do tempo é que, às vezes, é só uma noite de sono para você resolver seus problemas. Você precisa deitar, você precisa dormir e acreditar que no dia seguinte você vai conseguir resolver. Então, isso eu aprendi ao longo do tempo na minha carreira.
E acho que, do ponto de vista de missão, hoje eu lidero 1.500 pessoas baseadas em vários lugares aí, ao redor do mundo. Então, assim, o grande papel, a gente sempre vai ter boas práticas, coisas acontecendo, as pessoas fazendo algo diferente em algum lugar do mundo. Então, no mundo com tantas fronteiras, com tantas divisões, com certeza é conectar esses times, as pessoas, as ideias, e todo mundo focado numa única missão. Então, a comunicação em uma estrutura tão diversificada de cultura, de pessoas, de regiões, com certeza é algo crucial, né? Então, eu acho que, do meu lado, o que eu poderia dizer é que foram os aprendizados que eu tive, fortalecer muito a comunicação, o relacionamento, que é isso que faz com que a gente continue movendo os times para alcançar os resultados. Bom demais. Eu fui estudar, né, quando eu soube que ia fazer o painel com elas, e aí fui entender um pouquinho, achei um dado lá de Harvard falando que 70% dos projetos globais, eles falham por questões culturais e não questões técnicas, né? E aí cada um leva o aprendizado aqui, eu aprendi que tem que aproveitar essas características brasileiras, né, a curiosidade, né, a nossa capacidade de relacionamento, criatividade, para poder, né, conhecer e integrar esses times multiculturais, para daí a gente ter sucesso. Olha, quem sabe um dia Pessoalize Global, aí eu já vou ter essa aula aqui. Meninas, muito obrigado. Considerações finais, aí, se puder falar em um minutinho, né, dar uma consideração final para o pessoal e a gente parte para o próximo. Não, prazer. Assim, quem quiser trocar ideias e precisar de alguma informação adicional, fiquem à vontade para me localizar no LinkedIn, façam contato. E muito obrigada, Miriam, novamente. Foi um prazer. Pessoal, obrigada pela oportunidade de compartilhar algumas curiosidades, né? E vou reforçar que não é diferente, né? Um líder global ou líder regional ou da minha cidade, do meu negócio, a gente enfrenta os mesmos desafios, não são distintos. Valorizar bastante esses desafios, essas mudanças culturais no nosso dia a dia. De novo, também aberta aqui pelo LinkedIn para contato, conversas, trocas. E muito, 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 Miriam, obrigada. Tudo é gente, né, Miriamzinha? Gente. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Antes da gente encerrar formalmente, com a presença de vocês no palco, eu quero aqui dizer que este painel foi um presente para mim, viu? Porque são 3 profissionais que eu admiro muito. Joseph, me dê licença, mas, em especial, Aninha e Vivi. Primeiro, profissionalmente, eu as conheci. E, hoje, elas são minhas amigas. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E queria trazer para o palco do Smart a potência, o conhecimento que essas 2 mulheres têm, como líderes mesmo, como vocês puderam perceber, e líderes hoje globais, né? Porque elas são essa coisa linda, essa humildade, essa simplicidade, mas o que elas têm de conhecimento é algo assim absurdo, absurdo. Eu me emocionei muito hoje aqui sentado ouvindo as 2 falarem, porque, gente, é claro, tiveram as suas batalhas, as suas conquistas, e hoje podem compartilhar com vocês, quer dizer, como a gente pode seguir em frente, e essas lições de relacionamento, né, do capacete inicial, é tudo muito importante. Eu assistiria mais 1 hora ou 2 com elas, entendeu? Porque vocês têm muito, muito, muito para compartilhar com a gente e a gente aprender. E, claro, sempre falando da centralidade do cliente, do relacionamento e do respeito ao ser humano, porque são 2 pessoas que eu respeito muito. Muito obrigada. E, Joseph, muito obrigada também. Uma grande liderança também aqui com a gente. Uma salva de palmas, gente, forte para elas.